Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Escadas para o Sucesso, onde você sobe na vida degrau por degrau, com planejamento, estratégia, né, e todo o seu esforço. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência e agradecer primeiro a Deus, né, por estarmos aqui agora e o que vem a brilhantar essa nossa noite. Né? Estamos gravando à noite hoje. Então, sejam bem-vindos e vamos lá. Vou apresentar a nossa convidada de hoje, né? É a Amanda Caillé, né? E o nosso tema hoje, como expectativa, né? Como empreender com o próprio escritório de interiores. Então, a Amanda, ela é idealizadora do estúdio de design de interiores Amanda Caillé. É nascida em São Paulo, ela viveu sua infância em São Bernardo do Campo e nos anos 2000 mudou-se para Campinas. Em 2011, ela foi para Uberlândia, Minas Gerais, cursar Direito na UFU, retornando para Campinas em 2016 após se formar. Em 2022, voltou para São Paulo para atuar em um escritório de arquitetura. E hoje, ela tem o seu próprio escritório de interiores. Então, seja bem-vinda, Amanda Caillé. Né? Obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme poder receber você aqui, né? E temos total satisfação. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui. Poder expor um pouquinho, né, da forma como eu idealizo o escritório, da profissão. Então, obrigada de coração pelo convite. E obrigada pela recepção, que já foi ótima aqui no nosso bate-papo. Que nós aqui agradecemos aí, viu? A sua vinda, a sua coragem, né? De estar aqui conosco, porque é um prazer nosso. Nós também temos um grande desafio, né? De enfrentar as câmeras, né? Que não é um trabalho fácil. Mas assim, a gente tem satisfação, né? E a gente, né, agradece você por trazer aí o seu conhecimento, né? Trazer a sua história, para que a gente possa colaborar um pouquinho com cada um que está nos assistindo. Por favor, seja bem-vinda e pode contar a sua história da forma que você desejar. Vamos lá. Eu vou começar a história do começo, ali do colegial. Eu fiz colégio técnico. Na época, a gente chamava o curso de web design. A internet estava começando. Então, era aquela internet bem arcaica mesmo, com pop-up. Mas eu gostava muito. Eu tinha um blog quando eu era adolescente. Meu pai falou, vai fazer web design que você vai se dar bem. Fiz os 3 anos, apresentei projeto de conclusão de curso. Estudei algumas matérias que eu acredito que tenham formação na minha forma de pensar, inclusive. Mas na hora de escolher a profissão para seguir, né, para fazer um vestibular, eu entendi que aquela profissão não era exatamente para mim. O que me fez perceber isso, na verdade, foi uma prova de Java, que eu fui muito mal. Aí eu falei, não, eu gosto da parte do marketing, do web design, eu gosto da parte da lógica, mas a parte da programação mesmo não é para mim. E aí eu tive a oportunidade de fazer um ano de cursinho, então pensar no curso, tentar identificar ali o que eu gostaria. E eu tinha 2 faculdades que eu gostaria de prestar, que eu gostaria de fazer. Uma era Direito, eu gostava muito de ler, gostava muito de temas sociais, da parte do debate. Como meus pais falam, sempre fui de levantar as minhas bandeiras, né? E colocar opinião nas coisas. E também tinha muita vontade de fazer arquitetura. Na época, isso faz um tempo. A faculdade de arquitetura, ela tinha uma prova de desenho, e eu nunca fui muito boa de desenho à mão. E aí, gostava de ler, gostava de debater, optei pelo Direito. Fui muito feliz nessa escolha, eu sou muito grata, principalmente por ter feito uma faculdade federal em outro estado. Eu conheci chega a ser uma cultura diferente, uma forma de pensar diferente, que foi na UFO, né, em Uberlândia. Certo. Então, morei por lá durante 5 anos, fiz estágio lá, atuei na conciliação civil, trabalhei em escritório, trabalhei em órgão público, me formei, fiz a bendita da OAB, tirei a OAB, tudo bonitinho, tudo certinho. Voltei para Campinas, para trabalhar em Campinas. Em Campinas, eu trabalhei numa empresa chamada Thomson Reuters, que é uma empresa multinacional. Na época, eu trabalhava fazendo captação de norma tributária.
Então, era um trabalho bem operacional, assim. E eu entrava às 6 horas da manhã, saía às 2 da tarde para fazer essa captação. Eu tava enlouquecendo, assim. A verdade é essa. Eu lembro de eu chegar, assim... A empresa era muito boa, o ambiente era muito agradável, mas o trabalho não tava batendo. Eu lembro de eu chegar assim e pensar, meu Deus do céu, vou tacar essa caneca na janela aqui para me demitirem, para eu poder ir embora. E aí eu comecei a pesquisar quais seriam os próximos passos da minha profissão. Eu cheguei a fazer uma pós-graduação em processo civil, então assim, eu ainda lutei bastante pelo direito. E comecei a fazer um cursinho preparatório para concurso público. E eu sempre me imaginava, depois que passasse nesse concurso público, fazendo a faculdade de arquitetura ou algo nesse sentido. Foi aí que eu entendi que eu estava adiando o meu sonho, né? Que eu estava dando uma volta maior para chegar no ponto onde eu queria estar. E eu falei, não, vou focar então no que vai me fazer feliz. Na época eu cheguei a procurar as faculdades de arquitetura. Ali em Campinas era tudo muito caro e são 5 anos, né? Eu queria ingressar na profissão antes. E aí eu encontrei o curso de design de interiores no Senac. Eu fiz Senac Campinas. Falei, vou fazer. É correlato. Na época ainda estava bastante na minha mente a parte da arquitetura, mas vou fazer. E eu me apaixonei, assim. Eu fiquei completamente apaixonada pelo curso, pelos professores, pela energia de estar em volta da arte ali que inspira tudo isso. E aí, quando a gente se apaixona, não tem volta, né? Não tem volta, não tem volta, não tem verdade. Volta. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar numa loja de iluminação. Trabalhei como vendedora projetista lá durante 1 ano. Depois disso, eu entrei num escritório de arquitetura como gerente de obra. O escritório cresceu, eu pude crescer junto. Então, entrei como gerente de obra, depois fiquei como gestora do setor de obras e de processo e de projeto executivo. Uhum. Mas eu sempre fui muito inquieta. E eu tinha uma vontade muito grande de vir para São Paulo, para vivenciar São Paulo. A gente escuta muito falar de como é o dia a dia, de como é corrido, de como é difícil, de como é cinza, de como tem prédio. Uhum. Mas eu queria ter as minhas próprias experiências aqui. Eu não sei se por ter nascido aqui e querer fazer esse regresso, ou se pelo meu pai ter trabalhado muito tempo aqui e ele ser uma pessoa que eu admiro demais, principalmente em questão de pai, com certeza, mas também no questão profissional, eu queria vir e ter essa experiência. Consegui vir, trabalhei em alguns escritórios de arquitetura aqui, aprendi muito, muito mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar com arquitetura de alto padrão aqui em São Paulo, então assim, é um mundo completamente diferente do que eu estava acostumada. Mas a sensação de inquietação continuava, né? E aí, eu sempre gostei muito da parte de marketing, da parte de processos. Eu sempre gostei de me inteirar de tudo que estava acontecendo, né? Eu nunca gostei muito de ficar num setor só. Eu gostava de perambular por tudo que permeava esse mundo. E aí foi quando eu entendi que eu precisava mesmo focar no meu negócio para conseguir crescer. Uhum. Porque senão essa inquietação só ia acabar me prejudicando, né? E não se transformando em alguma coisa bacana. E aí foi assim, no escritório foi gestado um pouquinho antes, mas aí nasceu o Estúdio Amanda Caia, que eu tô bem contente, tem me feito bem feliz. O que você considera que foi a virada da chave, assim? Qual o ponto? Você teve algum, assim, puxa vida, chegou a hora, né? Essa questão mágica aí, vamos dizer assim. Essa questão mágica. Qual foi a palavra, ou a pessoa, ou o empurrão, né? Tem 2 empurrões, assim. Uhum. Um deles eu comecei a reparar que na arquitetura, nos escritórios, principalmente aqueles que trabalhavam com interiores, eu não via pessoas mais velhas trabalhando. E eu tenho 33 anos, né? Certo. Então, vou fazer 33. Isso começou a me incomodar um pouco. Aí eu comecei a pensar, mas qual que vai ser o próximo passo da minha carreira? Porque eu sou inquieta, eu não vou querer ficar aqui, assim, trabalhando com a mesma coisa no mesmo cargo por mais 10 anos. Então, isso começou a gerar uma inquietação. E a outra questão foi quando eu vi que essa inquietação estava me fazendo mais mal do que bem trabalhando para alguém, sabe? Tá. Eu queria melhorar processos, eu queria entender o escritório como um todo. E não era minha função. Tá. E aí, foi essas duas
essas duas viradinhas de chave que fizeram eu entender que era o momento. Uhum. Teve o fator também de começar a morar junto com o meu namorado, que dá uma estabilizada. Então, foi o momento ideal, assim, para começar. Ah, que legal. Maravilha. Isso foi bem isso. Foi bem legal. E assim, o que você diz, assim, que é que foi um grande desafio para você? Você teve algum caso, assim, alguma coisa, alguma história dessas que, por exemplo, e agora eu vou melhorar, né? Uhum. Eu vou atuar. O que você considera, assim, que você conseguiu quando você entrou para o seu escritório e falou, e agora? O que eu vou fazer, né? Que esse é o lance do empreendedorismo, né? Vou aqui, ou para você já foi natural, porque você fala que você já, né, desde 2019, né, que você falou que já faz projetos, né? Teve, assim, algum desafio muito grande? Teve algum salto aí que você deu, que você percebeu? Acho que o primeiro degrau, assim, de superação foi me desapegar de uma idealização que eu tinha quando eu me formei em Direito. Nossa. Não foi um processo fácil. A gente conta, assim, né, sorrindo, brincando, mas a gente faz projeções, né, para nossa carreira quando a gente está numa faculdade, quando a gente entra numa empresa, quando a gente retorna para uma cidade. E me desapegar da pessoa que eu achei que eu iria ser, para me tornar uma pessoa que é mais correspondente com a minha essência, eu acho que foi o primeiro desafio. E eu acho que depois desse desafio de abandonar essa carreira, que é uma carreira que tem certo prestígio, de uma faculdade que tem um prestígio, para me jogar num mundo que eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia mesmo o que me esperava, eu acho que depois que eu venci esse degrau, os outros, eles ficaram... Não é que eles ficam mais fáceis, mas você consegue pegar confiança de que você vai dar conta. De você vai... A única opção é você fazer dar certo. A única opção é que aconteça. Legal. Então, eu acho que esse foi o primeiro degrau, mas ele foi o divisor de águas, assim. Ele foi o mais importante. Me desapegar da imagem que eu tinha de mim mesmo, que eu tinha construído, para reconstruir a minha imagem de mim mais próxima da minha essência. Então, nossa, que legal. Que legal, maravilha, né? Porque assim, ó, eu também tive alguma coisa nesse sentido, né? Porque você imagina, fala, pô, eu tô fazendo aí um curso de engenharia e tal, trabalhando no negócio, vou agora, por questão, por obrigatoriedade das circunstâncias, né, que aconteceram, eu fazia projetos, né? Estava numa empresa de engenharia, e aí, de repente, o sonho é ser um empreendedor, né? É ser um empreendedor de sucesso, né? E aí você, através desse sonho, você rompe barreiras, você supera obstáculos gigantescos, né? E aí, quando você faz isso, eu falei que eu saí da empresa, que você tem toda... né? Era muito gostoso, porque, assim... você tinha todo um conforto, na verdade, né? Porque você já tinha alcançado aquele cargo. E aí, de repente, você se vê solta, né? O que aconteceu comigo, né? Você se vê solta assim, puxa, e agora? Como é que qual o próximo passo? Mas eu senti também que assim, ó, quando você dá o primeiro passo, parece que você automaticamente já sabe qual é o outro, qual é o outro, qual é o outro. E assim vai, entendeu? Aconteceram alguns erros, tropeços, etc., com certeza. Né? São 20 anos que a gente está nessa aí, apanhando do mercado aí, ganhando, vencendo, né? E teve várias histórias. Mas eu percebo o seguinte, que essa questão que você falou, que você soube falar muito bem, cara, desconstruir a nossa imagem que a gente tem, né? E depois construir uma outra, nossa, isso é uma superação incrível, né? Você falou dos erros, né? Eu tenho... Tem algumas coisas que eu tenho pra mim muito forte. A gente tem que saber errar rápido e consertar o erro rápido. Pois é. Né? Quando a gente entra num ônibus errado e a gente percebe que ele tá errado, quanto antes a gente descer, mais menor é o caminho de volta, né? Então, errar rápido, consertar o erro rápido e ter novos erros. Então, novos erros, novos desafios. Você pode errar várias vezes na sua vida, mas que sejam erros diferentes. Exatamente. Então... Por isso que superar dessa... Que não foi um erro. Foi, como eu disse no começo, foi uma decisão muito feliz, porque me formou como pessoa, principalmente com relação a caráter, a minha visão de vida mesmo. Foi extremamente importante. Mas eu consegui ainda bem perceber relativamente rápido que eu estava na profissão errada.
Então. Quando eu estava no direito, quando eu estava também no web design, né? Uhum. Então, mas depois desse primeiro passo, acho que fica tudo mais fácil. Você vê que se dá conta. Porque assim, né? Tem aquele negócio, nossa, estudei uma coisa, né? Estudei engenharia, aí eu fui depois, agora eu tô fazendo esse negócio aqui e tudo, cara, mas você tem que pensar o seguinte, eu tô na minha empresa, né? Eu vou colocar a minha identidade no negócio, né? E aqui não tem limites. Não tem limites. Não tem limites. Não tem limites. E você imagina que toda essa questão de empreender, né? Que as pessoas às vezes têm aquela visão curta, né? De que, não, vou ser um empreendedor, que eu vou trabalhar aqueles horários certinho. Imagina! E tudo mais. A gente vai trabalhar muito mais. Mas é aquilo que a gente estava dizendo um pouquinho antes, né? Da gente iniciar aqui, né? O que você falou também, né? Você se encontrar, né? O amor na profissão, né? Essa questão aí do brilho no olho, né? Daquela questão, não tem coisa mais satisfatória, eu acho que na vida, né? Que a gente curtir isso. Você falou de não ter limites, né? Quando eu fiz essa transição de carreira, eu lembro que eu procurava sobre pós-graduação, mestrado, cursos, vagas, e eu não conseguia me empolgar com nada. E eu sempre gostei muito de estudar, o problema não é estudar. E eu não conseguia me encontrar. Quando eu entrei pro design de interiores, parece que um mundo novo, assim, se abriu completamente. De possibilidades de coisas que eu gostaria de fazer. No final, um pouquinho antes de eu começar a empreender, eu estava tendo o mesmo sentimento de limitação. E de, assim, procurar vaga e falar, cara, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu estou procurando. Tudo bem, isso vai me trazer um retorno financeiro, isso vai me trazer até um certo status, mas não é isso. E aí, como empreendedora, você tem enormes desafios. Você, como você comentou, você acaba, principalmente nesse começo, trabalhando muito mais do que você trabalhava. Mas essa sensação de ter um leque de oportunidades é uma coisa que me deixa muito contente, na verdade. Assim, eu fico pensando, projetando o escritório daqui a alguns bons 10, 20 anos e vendo outros escritórios que já estão com esse tempo de carreira, e eu vejo que tem muita coisa para ser trabalhada. E isso essa não limitação é uma das coisas que mais me satisfaz como empreendedora. Nossa, muito legal. E assim, a gente falou algumas coisas de algumas habilidades, né? Que você, no seu escritório, você está desenvolvendo e está fazendo grande diferença, né? E uma delas aí que você falou que é a parte dos processos, né? Conta um pouquinho aí desse diferencial que você tem aí, que é super importante para nós, né? Legal. Eu acredito que a parte de eu ter feito web design e ter estudado um pouquinho ali de lógica de programação, ter estudado a parte de fluxograma, que era uma coisa que eu gostava muito, formou o meu pensamento enquanto todo, né? Então, eu sempre dei muita importância para essa questão dos processos. Eu vim desse lugar do início da formação como web design, que a gente fazia esse planejamento, e eu tento trazer isso hoje pro escritório. Então, teve esse início da carreira, né, que eu tive essa formação um pouco mais lógica. Quando eu trabalhei no escritório em Campinas, eu tive a oportunidade de montar esse setor de obras e projeto executivo, e eu fiquei completamente apaixonada por pensar, esquematizar, montar processos, corrigir processos, perguntar para as pessoas que trabalhavam ali comigo, tá dando certo? O que você tá achando? A gente pode seguir nesse caminho? Vamos repensar? Então, vem de toda essa história. E quando eu decidi abrir o escritório de vez, né, o Estúdio Amanda Caí de vez, eu entendi que esse tinha que ser um dos pilares. Processos lucrativos tinham que ser um dos pilares do meu negócio. Então, você mapear os processos, você revisar os processos, facilita no dia a dia e libera a gente para fazer outras coisas, para empenhar a nossa criatividade mesmo. Então, hoje um dos pilares do meu escritório são esses processos lucrativos. Nossa, interessante, porque a gente percebe assim, né? Tudo que você tem, acho que se não me engano a norma, né? ISO 9000, ela traz assim, quando você desenha todos os processos,
você acaba tendo uma padronização e, na verdade, né, que você acabou de dizer, né, essa padronização ela facilita muito, por exemplo, deixa a gente livre, né, para desenvolver essa parte criativa e em alguns casos lá a gente também, né, lá nas escadas especiais, né, por exemplo, tem um processo de vendas, né, e aí que a gente estava até comentando que dentro desse processo de vendas, a gente consegue realmente identificar o cliente. Né? Então, ou seja, a gente acaba facilitando todos os andamentos e deixando aquela coisinha chata, né? Né? E vamos supor, chato, mas é o chato necessário. Que é necessário, e aí acaba organizando todo o contexto, né? Você ter a visão do todo é essencial, né, para um negócio. E você mapear essa visão do todo faz com que você possa revisitar e corrigir, né? Que é o que a gente acabou de falar. Ir rápido, conserte mais rápido ainda, né? Pois é. Então, hoje no estúdio, o escritório é sedimentado em 4 pilares, que é o pilar da identidade do escritório, né? Como o escritório, como eu pretendo que o escritório seja visto. A parte do marketing, que tem questões muito práticas. A parte de processos, que eu coloco como processos lucrativos, que é para isso que a gente coloca processos. Certo. E a parte do planejamento financeiro. Estruturar esses 4 pilares e dentro desses 4 pilares ter já alguns estudos de algumas determinadas áreas faz com que eu consiga mapear bem o escritório e focar, por exemplo, nesse primeiro semestre eu estou focando na parte da identidade e marketing. O meu planejamento atual é que no próximo semestre eu possa focar mais na parte de planejamento financeiro e de processos e rever esses processos, né? Então, isso traz uma tranquilidade, esse planejamento traz uma tranquilidade para eu fazer isso e poder continuar fazendo os projetos e atendendo os clientes, que é a base de tudo, de uma forma mais tranquila e poder dar atenção para isso, sem me preocupar com como é que eu vou fazer a próxima planilha de investimento do escritório. Então, ter essa base traz essa tranquilidade para a gente poder fazer bem feito a parte do pessoal, do atendimento. Então, é bem importante. Então, e assim, o que a gente entende, né, que com tudo isso que você falou que está organizando, vou ser sincero para você, né, a gente não tem todos os processos desenhados nas escalas especiais lá, entendeu? Estamos longe disso. E a gente precisa estar desenvolvendo tudo isso, né, porque ter os processos claros, ele dá aquela visão, essa visão que você está colocando para a gente, né? Visão de futuro, que o futuro é muito claro, do crescimento, né? Porque se você não mede, na verdade, o que está acontecendo, aí você não sabe para onde você está indo, né? Aí qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Né? Então, dentro disso, qual é a dica que você pode dar para a gente, assim, em relação a esse diferencial e o que você tem visto de resultados aí que acontecem, né? Que você já percebeu, assim, que teve lucro, né? Eu vou dar uma dica geral, né? Eu costumo ver o meu caminho de empreendedora como uma viagem longa de carro. Então, assim, existem coisas essenciais. Abastecer o carro, né? Calibrar pneu. Existem coisas que a gente pode prever. Então, uma parada num posto, ter água no carro, são coisas que a gente consegue prever. E existem imprevistos. Mas quando a gente está com essa base solidificada, o que é necessário, que a gente já conseguiu prever bem estruturado, sobra espaço para você lidar com os imprevistos de forma mais leve. Isso tem a ver com obra também, né? Quando a gente faz o planejamento de uma obra, a gente não fala para o cliente que não vai ter imprevisto, que não vai ter problemas no meio do caminho. Vão existir, só que a gente vai ter planejado todo o resto e vai ter espaço e tempo e verba para lidar com o não planejado. Por exemplo, uma chuva que vem e atrasa tudo. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente tem que mapear aquilo que a gente consegue, fazer projeções daquilo que a gente consegue e ter a consciência de que ainda assim alguma coisa vai sair do caminho e ter tranquilidade para lidar com isso. Ter esses 4 pilares que vão se tornar 5, né, com a equipe, tem me ajudado muito, muito mesmo. Assim. Então, eu acho que foi essencial para mim.
Nossa, que legal. Então, e tudo isso aí dentro do escritório, dentro dessa operação, que eu vejo assim, né? Um dos comportamentos empreendedores aí, né? Do empreendedor de sucesso, um deles é correr riscos, né? Porque tudo tem risco. Uhum. Não adianta, se você está empregado, está na CLT lá, você tem risco de perder o emprego. Né? Seja ele qual for, né? A gente é um número, simplesmente um número. É que aqui como empreendedor também, a gente também, né? A gente cria um empreendimento para durar mais do que a nossa vida. Sim. Né? Então, tem empresas que são projetadas para durar 300, 400 anos lá para frente, lá tal, né? Mas assim, correr riscos calculados. Uhum. Né? Isso que você está falando, você planejou, né? Planeja bastante, que aí você consegue controlar esses riscos, né? Controlar esses riscos. Controlar de forma eficiente, e aí quando chega a parte do acidental, né? Você está lá, entendeu? Mais confortável. Muito interessante, hein? Muito interessante, é uma ferramenta de grande valor aí para quem é empreendedor. Muito legal mesmo. Eu acredito que a gente, enquanto empreendedor, se a gente não se dispor a correr esses riscos, a gente vai estagnar. Então, a gente precisa ter espaço para esses riscos calculados, como você falou. Senão, o negócio não vai durar 30 anos, não vai durar 3 anos, não vai durar, às vezes, 3 meses. Então, são esses espaços para fazer esses investimentos que a gente não sabe muito o que vai acontecer, o que vai ser fruto daquilo, né? Uhum. E eu penso o escritório hoje, é claro que ele leva meu nome, ele leva, não é bem a minha identidade, que acaba sendo muito da identidade do cliente, mas sempre tem o nosso toque, né, de design. Mas a minha intenção é que ele se torne uma empresa autossuficiente, e isso, os processos também são muito importantes. Eu não tenho a pretensão de que a empresa fique concentrada só em mim, que eu seja a única fonte de conhecimento, a única fonte do que está acontecendo ali na empresa. Eu quero que isso esteja mapeado para quando vier uma equipe, a equipe poder ter acesso a isso e as coisas acontecerem de forma mais fluida. Isso é bom para mim, isso é bom para quem trabalha comigo, né? Você ter a visão do todo. Eu tive a oportunidade, como eu disse, de trabalhar em ótimos escritórios grandes, escritórios com pessoas maravilhosas, que me ensinaram muito. Mas eu senti, em 100% praticamente deles, essa falta de processos. Muitas vezes, quando você entra em um escritório, você leva uma obra inteira para entender como o escritório de arquitetura trabalha. E isso é meio desesperador e desgastante para mim, que sou funcionária, e para quem está me ensinando. Então, essa parte de processos que vem da minha formação, lá atrás, ela foi se solidificando como uma necessidade à medida que eu ia passando por esses escritórios e vendo as dificuldades que eu tinha nesses escritórios por falta de processos bem sedimentados, por falta de ter acesso a essas informações. Então, acho que é por isso que isso é tão forte para mim. E deixar esses processos claros para o cliente, quando a gente fala aí mais da parte dos serviços que a gente oferece, também traz confiança no que a gente está fazendo, né? Então, acho que é extremamente importante. Tem os processos internos, que são da administração de um negócio, tem os processos com relação a um projeto, a uma consultoria, a uma obra. E eu gosto sempre de deixar bem as claras para os clientes como que funciona, por que é feito daquela forma e por que aquela é a melhor forma de ser feito. Uhum. Nossa, e com certeza isso tem um valor muito grande, porque você imagina que, além de tudo isso, uma visão que eu tenho, por exemplo, dos processos, por exemplo, você vai fazer um treinamento com as pessoas. Então, se você tem ele escrito, você tem ele bem definido, fica muito mais fácil. A pessoa já entra, já tem a capacidade de ler, entender aquele processo e ela mesma já ir desenvolvendo, né? Porque eu acho que isso daí é uma das chaves do crescimento, né? Entendeu? Porque todo crescimento tem uma dor, né? Todo crescimento tem uma dor. E aí você... nesse caso, você acaba sofrendo bem menos, né? Essa dor é muito menor, porque você já tem algo estabelecido, né? E, por exemplo, a gente tem, como empresa, a gente tem que pensar nisso. E aí, o meu sucessor? Né? E as pessoas que vêm depois? Né? Inclusive, tem assim uma frase do comandante Rolim, né? Que era um dos fundadores da TAM, né? Que agora não é TAM, é Latam agora, né? É uma fusão de empresas para tudo quanto é lado aí, né? E ele falava assim, né? Eu me vi... Essa frase é dele mesmo, né?
eu me vi montado em cima de um cavalo, e aí e o cavalo cresceu e eu estava no comando, entendeu? Como que você consegue, né? Você imagina, né? Uma empresa de aviação, né? Que o cara está no comando, que começou pequena, né? Com pequenas aeronaves, e daqui a pouco ela virou uma grande corporação. Gigante, né? E ele fala assim, ele era um cara assim, que era simples, né? Que, assim, eu vejo das histórias dele, né? Eu conheci ele pessoalmente, mas, assim, palestras, essas coisas todas. E, assim, essa identidade marcante, né? O cara era realmente era a ponta do negócio. E aí ele falou, né? Só faltou fazer assim, né? Eu tava montado em cima do cavalo o cavalo foi crescendo, eu tava aqui, ó, nas rédeas, né? No comando do negócio. E eu acredito, viu, Amanda, que você só vai conseguir ter o controle, né? Entre aspas, né? Porque a gente fala calcular esses riscos melhor. Ou seja, comandar um pouco melhor se a gente tiver processos. Porque senão, se for tudo bagunçado, a empresa não consegue crescer muito. E eu acho que os processos, eles, quando a gente fala de equipe, eles dão uma... Eu já tive equipe que trabalhou comigo, né, nesses outros escritórios. Quando a gente tem processos bem estabelecidos e esses processos são revistos junto com a equipe, a gente explica a importância deles... você falou de controle, não se torna, não é o controle do dia a dia, de assim, você já fez o que eu te pedi? Não, mas você tem que fazer aquilo. Não, a pessoa entende e ela consegue fluir sozinha, e isso é muito importante até para o ambiente de trabalho, né? Para ter um ambiente de trabalho mais agradável, mais humanizado. Muito... Quando eu trabalhei na Thomson, por ser uma empresa grande, por ser uma empresa internacional, eles faziam aqueles treinamentos de cultura. E por mais que eu trabalhasse numa área muito pequena, que era de captação de informação tributária, ter essa visão do todo, da importância do todo, sempre foi uma coisa que me brilhava os olhos. Eu entendi que eu estava fazendo parte de uma engrenagem, mas eu sabia o que era a engrenagem, eu sabia qual era o objetivo, por que eu estava fazendo aquilo. E eu sempre tentei, quando eu tive equipe, eu sempre tentei levar isso para a equipe, né? Explicar o porquê que a gente fazia daquela forma, ter um feedback da equipe se estava funcionando daquela forma e padronizando isso e revendo, né? Processos, eles precisam ser revistos, senão a gente também estagna. Mas ia anotando e deixando tudo isso mapeado. E ajudou demais. Então, a gente conseguia ter uma integração muito bacana, assim, da equipe de resolver problemas juntos, sabe? Então, era bem legal. Então, isso é uma coisa que é essencial, assim, para mim, a parte de ter processos para revisar, porque eu sinto que é eles que dão essa sustentação para a gente focar a energia na criatividade e ter um ambiente mais humanizado. Nossa, isso aí realmente traz o controle. Eu tô lembrando de uma história aqui, né? Por exemplo, que foi mais ou menos assim, né? Vou contar mais ou menos assim, uma história. Que assim, tinha estavam construindo, né? Uma catedral, né? Mas aí foi um cara, tinha uma fila enorme de gente lá com as pedras, né? Imagina assim, né? Com as pedras na mão, né? E aí o cara, o curioso, veio lá e tal, né? Aí ele olhava aquela fila enorme e tal, e tava procurando emprego, né? Cara, o que você tá fazendo? Tô carregando pedra. Aí foi no outro que tô carregando pedra. Mas, cara, qual que é a função dessa construção aí? Ah, não sei, estou carregando pedra, sou carregador de pedra, né? Aí perguntou para um outro lá, tal, o que você está fazendo? Eu estou ajudando a construir uma catedral. Né? Então, alguém tinha passado esse conhecimento para esse cara, ou ele foi lá perguntar. Entendeu? Então, você vê a diferença, né? Da pessoa que vai lá, ele está trabalhando, tudo, ele não está interessado. Ele só quer fazer aquele trabalho lá e ir para casa, pega aquilo lá e tal, e troca a troco do tempo dele, né? Do esforço dele e tal, e trocar talvez nem está preocupado em pensar no que ele está fazendo. Né? E essa sensação de todo, além de contribuir com relação ao empenho, né, de quem está ali, torna o dia a dia da pessoa mais leve e, consequentemente, o seu também. E a gente vê muito isso na obra, né? Quando a gente consegue fazer as reuniões iniciais com a equipe toda, a gente consegue apresentar para a obra, para o pessoal de obra. Falar, olha, você está aqui para fazer isso. Olha como que vai ficar isso. Você é parte disso, você é parte essencial disso.
a gente sente né? que o clima da obra é outro, a integração entre as equipes, né? Que o pessoal fala que às vezes dá problema entre uma equipe e outra, mas se você consegue fazer essa integração logo no começo e dar essa visão de todo, as coisas realmente fluem de uma maneira muito mais suave. Então, acho que é mais ou menos por aí o caminho, né? Ter esses procedimentos para dar essa visão de todo. Exatamente. E assim, por exemplo, você vê, esse cara que estava na fila que fala assim, não, eu estou ajudando a construir a catedral. Né? Então, você imagina a visão dele, que ele estava sonhando com o negócio. E os outros lá, tudo sofrendo, tudo... eu estou carregando pedra, entendeu? Carregador de pedra. Né? Então, ter essa visão, como você falou, do todo, faz a total diferença nas questões, eu acho que em todo o andamento, né? Porque ali você consegue mostrar, e principalmente se a pessoa está liderando, como você está falando aí, toda a postura que você tem é de líder, entendeu? Porque você está querendo desenvolver o processo para que esse processo, calculando os riscos, né? Que você acaba calculando os riscos, evitando os erros. E tudo isso implica no quê? Agregar valor, né? Trazer mais resultados do seu próprio cliente e uma série de outros valores que estão intrínsecos ali que às vezes a gente não consegue mostrar, né? Através somente do nosso andamento, né? E aí principalmente isso, você está um pouco mais livre para poder desenvolver a habilidade criativa, de trazer algo a mais para o seu cliente, né? E isso é de um valor assim imensurável. Um dos valores do escritório, que chega até a ser o slogan dele, mas é mais do que o slogan, é o fio condutor de todos os processos, é uma arquitetura para ser bem vivida. E é uma arquitetura para ser bem vivida pelo cliente, quando ele estiver na casa. É uma arquitetura para ser bem vivida durante o processo de idealização do projeto, durante o processo de obra. E é uma arquitetura para ser bem vivida também para todos aqueles que são envolvidos. Então, a gente fala desde o cliente até a mão de obra que vai lá pendurar um quadro dentro daquele apartamento. E como eu disse, esse é o fio condutor, esse é o foco do escritório. Nossa, que legal. Legal, olha, o Michael, a gente estava falando ali, ó, antes da gente começar, né, o Voz do Além, o Michael. A gente estava começando e falando, né, de uma estratégia que a gente tem, né, que chama Grupo Somar, né, que na verdade a gente presta consultorias. Aí, e a missão desse Grupo Somar qual é? Olha só, vamos ver se a gente se conecta aí, né? A missão da Somar é identificar demandas no mercado e desenvolver produtos que atendam essas demandas de forma sistêmica, com responsabilidade social, sempre gerando benefícios a todos os envolvidos. Sensacional. Eu adorei conhecer, adorei. Quando a gente tem essa proposta de gerar... Quando a gente tem a companhia de pessoas que tem essa proposta de gerar benefícios à comunidade, engrandece o trabalho que a gente está fazendo. Ele tem outro sentido, ele se torna maior do que o próprio ato de trabalhar e ter lucro, né? Então, Nossa. assim, muito bacana o projeto de vocês. Maravilhoso. Então assim, ó, por exemplo... Maravilhoso. Então, Amanda, assim, essa questão, né? E a gente através dessa estratégia, dessa missão, né? Que surgiu as escadas especiais. Né? A gente viu que o cliente tinha uma necessidade, até então, né? Que você tinha perguntado, né? Qual foi uma virada de chave interessante? Tinha um cliente que era uma decoradora na época, né? E essa decoradora que tinha uma solução, que era assim, vou explicar rapidamente. Era um terreno de, se não me engano, 14 metros de frente em aclive, tá? E qual foi a solução? Ele fez 2 casas. O projeto era 2 casas. E aí precisava colocar como era a decoradora, já estava naquela fase, já tinha construído, né? Tinha um corredor lá de 1,20 m, se não me engano, e sobrou aquele outro espaço. Então, dividiu o terreno de 14 metros de frente, no meio, né? Então, ficou com 7 metros. Desses 7 metros, tirou lá
1,20 m de largura. E aí, para você, como o terreno era em aclive, precisava das escadas. E na escada da sala, para ir para os dormitórios, né, a profissional só encontrou os profissionais do mercado que desenvolviam escadas caracol, né? E aí o cliente não queria, porque assim, ela fez a decoração assim daquela sanca, que naquele momento era aquela sanca com aquele desenho bem legal, com aquelas lâmpadas dicróicas, né? É esse nome? É esse dicróicas, tal, aquele negócio, né, maravilhoso assim, com aquela iluminação bonita, com aqueles desenhos assim bem legais. E aí só apresentava essa solução. Aí eu cheguei assim, né? Isso foi logo no começo. Essa foi a primeira escada, o primeiro desafio. Que até então a gente trabalhava com coisas gerais e aí não tinha aquele foco, né? Em escadas. E foi exatamente essa virada de chave. Aí porque antes, o que tinha acontecido? A gente trabalhava com mais de 160 itens que a gente fornecia a parte de serralheria para um prédio. Né? Então você imagina, tudo que era esquadrias de ferro e tal, tudo oferecia para o prédio, para a construção de edifícios, né? E aí apareceu isso daí, essa decoradora que queria fazer, e aí foram 10 profissionais lá na casa, né? E aí falou assim, Aldo, você consegue e tal, fazer isso aí? Eu falei, consigo. Ah, você está de brincadeira. Consigo, deixa eu dar posso ir lá no local e tal, que aí eu vou ter uma visão melhor. Legal. Nessa época eu já desenhava no CAD, né? Aí, mas não preciso não. Eu lembro que eu peguei um tijolo assim lá, coloquei, fiz uns cálculos rapidinho lá e tal, coloquei assim, desenhei no chão, né? Peguei uma trena lá e fiz um compasso. Né? A gente tem que se virar nos 30. Aí para fazer a apresentação minha foi assim, ó, desenhei assim 3 degraus ou 4 em caracol, que não teve jeito, né? E depois a gente fez uma escada reta, e é tipo J, né? Nossa, a cliente ficou maravilhosa. Não, eu quero essa daí. Ficou legal e tal, não sei o que, beleza, vamos fazer. Aí depois eu vim, apresentei um projeto no CAD, né? Que era em 2D na época, né? E aí depois eu ainda consegui levantar lá no 3D, lá, tal, aquela dificuldade danada, né? Que era o quadrado para desenhar, né? E você estava falando da dificuldade de desenho, né? A gente também teve. Como que você apresenta a ideia para o cliente, né? Que sem essas ferramentas que tem hoje, que vocês fazem verdadeiras maravilhas, assim, antes mesmo do cliente imaginar, você vai lá e cria um ambiente. Nossa, fantástico, né? E aí o cliente comprou a ideia, entendeu? E essa virada, a gente conseguiu agregar muito valor. Né? Porque a gente resolveu o problema do cliente, foi aí que a gente começou a entregar soluções completas e eliminamos a maioria dos itens que a gente falava, pô, isso aqui só dá... não é que só dá prejuízo, mas a gente... era melhor fazer escada. E aí a gente acabou se destacando no mercado. Quando você encontra o seu nicho, né? Aquele nicho pelo qual você é apaixonado, pelo qual você gosta de pensar nas soluções, você agrega mais valor ao seu produto, né? Então, hoje, por exemplo, o meu nicho são projetos de interiores e eu consigo demandar mais tempo, mais energia, mais pesquisa em diversas áreas correlatas para entregar o melhor possível para o meu cliente. Então, eu acho que faz total sentido vocês terem dado essa virada de chave, encontrar esse caminho, né, para crescer o negócio de vocês, focando no que vocês mais gostavam de fazer, no que mais dava prazer, no que vocês faziam melhor. Faz total sentido. Exatamente. E qual foi a pergunta que nos moveu? Né? Foi assim, a gente estava fazendo, né, essas coisas gerais. Então, se você faz tudo, você não é especialista em nada, né? Então, a gente estava lá, então, falou, caramba, cara, precisamos fazer alguma coisa porque não está dando resultado, a gente vai ficar aqui tudo, vamos fazer outro trabalho e tal, vamos dar uma melhorada. E aí as perguntas foram, o que nós podemos fazer hoje trabalhando a mesma quantidade de horas, com os mesmos recursos que nós temos, só que agregando um pouco mais de valor. Essas foram as perguntas que moveram, porque são as perguntas que movem. A gente tem que saber fazer as perguntas corretas, né? Na hora certa, né? Na hora certa, as perguntas corretas na hora certa. É mais importante até do que as respostas, porque são as perguntas que vão direcionar, né, o nosso caminho ali enquanto empreendedor. Nossa, e foi fantástico, sabe? Aí, por exemplo, uma coisa também que a gente começou a conversar e falar ali, né? Que a gente não combinou, tá? Mas assim, ó, essa questão de você falou uma palavra ali, ó,
olha, eu vim aqui, eu nem sei por que eu vim para São Paulo, né? E aí a gente está num mistério que está acontecendo aí, né? O mistério, porque nós estamos fazendo podcast, estão acontecendo coisas maravilhosas, né? A gente está conhecendo gente de alto escalão, de várias personalidades, né? Ricas, que já são ricas, né? Como você, por exemplo, entendeu? Porque assim, a gente percebe o brilho, a energia, né? E assim, é uma coisa divina, só posso chamar de divino isso. E aí as pessoas vão falando assim, ó, eu não sei por que eu vim aqui, entendeu? Hein, Marco? Tem um motivo, né? Não tem? Total. Tem um motivo. Total, e a gente vai descobrir isso, vai enxergar isso em pouco tempo. E esse é o nosso mistério aqui, entendeu? Porque nós estamos, através desse podcast, né, que são histórias simples, a gente quer mostrar a verdade, né, as histórias verdadeiras dos desafios. A gente aqui não está romantizando nada, e não estamos falando assim, não, porque eu tenho um avião, porque tem não sei o quê. Claro que a gente quer chegar lá, tá? Não estou dizendo assim, porque não sei o que e tal, mas nós estamos falando a pura verdade na cara limpa aqui, entendeu? E assim, ó, empreendedor de sucesso, correr riscos calculados é uma das nossas metas, né? Então a gente procura buscar, entendeu? Essa questão de conhecer esse universo, né? Que a gente vê aqui as pessoas têm aquela vontade, têm aquela perseverança, né? De vencer e romper as barreiras e transpor os obstáculos, né? Sim. Isso que a gente chama da escalada, né? A escalada nossa que vamos dizer assim, ó, que ela é única. É única. Essa inquietação, né, que todo empreendedor tem de continuar, né, de se manter ativo, de continuar procurando melhores caminhos. Acho que é extremamente importante. Pois é. E assim, eu vejo, entendeu? Eu estou enxergando em você, amado. Né? Eu vendo assim, ó, você assim, mostrando todo esse, você explicando, né, sobre o seu escritório e tal. Cara, eu vejo lá um sucesso ali na frente, entendeu? Porque assim, tudo que a pessoa tem, aquele amor, né? Aquele carinho, automaticamente forma dedicação. O escritório acaba não sendo mais vamos supor assim, uma obrigação, né? A gente acorda lá, vou pro meu escritório lá e tudo mais e tal. Aí tá o romantismo, sim. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente transforma o trabalho em uma coisa agradável, né? E eu acho que, para mim, isso é a mágica do empreendedor. Né? Com certeza. Porque a gente acorda todo dia, né? Primeiro a gente agradece a Deus e tal, e depois, puxa vida, né? Eu posso estar aqui no meu escritório e assim, independente do que está acontecendo no mercado, né? Na política, no mundo e etc, etc. Nossa, a gente aqui, ó, estamos com trabalho, né? Estamos desenvolvendo a nossa atividade aqui no nosso universo, no nosso... Nossa, não tem preço que paga isso, né? Isso não tem preço, tem valor, né? Tem valor. Você entrar quando você entra no flow de trabalho, né? Que você passa horas do nada, assim. Você tá ali projetando, ou você tá resolvendo alguma questão. E você fala, estou completamente imersa, estou completamente presente nesse momento. E eu acho que empreender, trabalhar a princípio com design de interiores e agora empreender me traz esse senso de estar completamente presente no momento. Isso traz uma realização assim extraordinária. Então, concordo super com você. Não romantizando, porque tem muito perrengue, tem muito trabalho, mas é realmente muito gostoso de brilhar os olhos. Porque assim, o que eu sinto é isso, né? Essa questão dessa energia divina, dessa sensação, né? Da gente conseguir, puxa vida, como que vai ser esse próximo desafio? Né? Como vai ser essa história? Né? Então, isso é maravilhoso, né? O cliente e tal, e assim, o prêmio, né? E o prêmio, no final. Quando você pega o cliente lá e leva lá, o cliente fala, nossa, cara,
ó, gostei do negócio, ó, deu até um atraso, né? E tal, não sei o quê, mas olha, cara, você, ó, quando eu recebi a minha escada aqui e tal, entendeu? Tem grande valor mesmo, entendeu? Tem 2 momentos em obra, assim, que pra mim são de extrema realização. Um deles é esse que você viveu, que te deu a viradinha de chave, que é o momento que a gente junta várias especialidades para resolver um problema. E aí a gente começa a compartilhar conhecimento, a gente começa a conhecer as pessoas a fundo, a entender a forma delas pensar naquele problema. E para mim é extraordinário, é um dos momentos que eu mais gosto em obra. E quando a gente faz a entrega do apartamento para o cliente, que ele tem aquele senso de valeu a pena. Porque por mais que a gente suavize o caminho para o cliente, ainda é um mundo completamente novo para ele. Então, sempre gera uma apreensão. Mas a hora que ele recebe, que ele vê que ficou bonito, que ficou do jeito que ele queria, que o sonho dele se realizou ali através daquele apartamento, né, daquela casa, é muito gratificante, assim, é inexplicável. É muito bom participar da criação do lar de alguém e fazer o projeto para servir de plano de fundo para coisas incríveis que podem acontecer ali, momentos incríveis, né, com a família, com os amigos. Então, eu me sinto bem realizada nessa profissão. E eu imagino assim, né, que você falou tudo agora, né? Eu vejo assim que você fala da sua família, das suas raízes, né? E aí você se coloca dentro daquele negócio para poder, com a sua experiência, beneficiar o cliente, né? Trazer a melhores... Ou seja, deixar parte de você ali, ó. Né? A sua plantação, você colocou lá. Nossa, isso é maravilhoso. E me fala um pouquinho assim, ó, do significado, né? Que eu gostei aqui que você falou, Amanda Caillé. Fala do significado do nome, assim, essa coisa que a gente gosta de trazer, assim, né? Que é o grande diferencial das pessoas, né? Colocar o nome na minha empresa de Estúdio Amanda Caillé, eu acho que para mim é mais do que deixar a marca como uma pessoa. É trazer para a empresa todo esse senso de família e pertencimento. Porque é com isso que eu trabalho, né? Eu trabalho com famílias que estão sendo construídas ali naqueles ambientes. Eu trabalho com esse senso de pertencimento, esse senso de segurança. E para mim, a minha família, que é a família Caillé, que é pequenininha, né? Mas ela transmite esse senso de segurança, de lar, né? A minha família é o meu lar. Então, trazer o nome Caillé, né? Estúdio Amanda Caillé, é mais do que só deixar uma marca. É trazer toda essa ideia de família, de lar e de pertencimento e de acolhimento para o escritório, para os meus projetos, que é isso que eu quero poder proporcionar para os meus clientes através dessa construção, junto com eles, do lar deles. Nossa, que maravilha, né? Então, por exemplo, ó, eu aqui estou percebendo, quando você fala, né, dessa identidade, né, que deixa ser não a identidade visual, mas a identidade da sua família, dos seus ancestrais, né, de toda essa questão, porque outro dia eu ouvi falar, né, de quantas pessoas, né, que dos nossos ancestrais tiveram antes da gente para a gente ter chegado aqui, né? Então é uma coisa absurda, assim, é uma coisa que a gente não pensa, né? E aí você quando fala assim, ó, vou trazer um nome da família, né? Aí você está fazendo o quê? Você está fazendo uma homenagem, né? Para os nomes. Nossa, é uma maravilha, porque assim, é cheio de significado, né? Cheio de valor, né? De valores, né? E você falou agora, o projeto que você faz é um lar. É um lar. A intenção é que ele o plano de fundo para um lar, então, que é o nosso porto seguro, né? Então, que isso daí se traduz numa coisa, né? Cada um tem o seu significado, mas eu percebo assim, ó, que você vai lá, você dá uma viajada, assim, ó, você consegue falar onde você foi? Que é muito interessante, eu queria entender, né? Porque é profundo. Quando eu era adolescente, a gente passou por algumas dificuldades financeiras, acho que como quase todo mundo, família brasileira. E a gente, em determinado momento, a gente teve que se separar enquanto família. Então, meu irmão estava fazendo faculdade em Ilha Solteira, a minha mãe foi morar com uma tia dela, meu pai ficou morando um tempo onde ele trabalhava e eu fui morar com a minha avó. E apesar da gente estar todo mundo bem,
esse núcleo, né, que é ter uma casa, que é ter uma família, todo mundo junto, ele acaba fazendo, não falta assim, eu sofri, mas eu entendi o quão importante é. E até estava te contando, né, que recentemente meu pai teve um AVC e isso também uniu muito a gente. Então, eu fui para esse lugar de lembrar dessa trajetória toda, né, que a gente sempre foi uma família, graças a Deus, bem estruturada, bem unida. A gente teve essa questão financeira que a gente teve que se separar, ainda assim com muita qualidade de vida, e depois a gente conseguiu voltar a morar todo mundo junto. Então, eu acho que a partir daí vai criando esse senso do quão importante é ter uma casa, o quão importante é ter uma casa que reflita ali a rotina da família, né? Que reflita quem são as pessoas naquele local. Então, eu fui para esse lugar de lembrança, assim, que a gente vai... Quando a gente vai conversando com outras pessoas, né? Aqui a gente vai entendendo até por que eu gosto tanto de trabalhar com design de interiores voltado para residências, né? Então, é mais ou menos por aí. Nossa, porque da forma que você fala, né? Você está resgatando, né, aquele processo, né, familiar, assim como algumas coisas que acontecem, né? Você vê essas marcas famosas como a Coca-Cola, por exemplo, né? Que é aquele momento feliz, né? Por exemplo, outro dia eu estava num evento e aí eu não lembro direito da marca, qual que era mesmo? 3 Corações, né? E até com um cara lá que ele desenvolve, né? Aquela questão do café e tal. Aí eu falei, cara, mas qual o significado, né, que tem aí e tal? Então, o Café 3 Corações, na verdade, a gente procura buscar momentos felizes, né, da família, e a gente procura resgatar através da marca esses momentos felizes. Aí que veio aquele negócio, né? Puxa, quando você fala assim da avó, né? E tomar aquele cafezinho, sabe? Aquela comidinha da avó com toda a família reunida. Nossa, isso é marca, né? É a marca, a identidade, que só a gente que viveu ali, que sabe o que contar aquela experiência, né? Isso é fantástico, maravilha. Então, na hora que você foi assim, que você olhou assim e tal, eu falei, nossa, ela foi buscar, né? Foi buscar a experiência aí da vida lá. É maravilhoso, entendeu? Então, você vê, Amanda, isso são valores, né? Que hoje em dia nós precisamos nos inspirar, né? Nesses valores familiares, valores do amor, que a família é que sustenta o mundo, né? São os valores familiares, não tem jeito, né? E depois que vem o resto, né? Então, inclusive, tudo isso aqui, todas as coisas são feitas para as pessoas. As coisas, né, que você faz lá estão feitas para as famílias. O projeto que você edifica é para a família viver bem, feliz e tal. Nossa, maravilha. Isso assim, é divino. Eu acho que não tem outra palavra para eu... No final das contas, o negócio, ele nunca é sobre números, ele é sobre pessoas, né? Sobre pessoas. De todas as formas, para quem a gente faz, com quem a gente faz, como a gente faz, para esse caminho ser mais leve. Então, concordo plenamente. É sobre a família que a gente tem de sangue, às vezes que a gente escolhe em vários formatos, mas é sobre esse senso de companheirismo, né, que a gente vai criando. Vai desenvolvendo, né? E assim, por exemplo, a gente falou desse valor tão, né, um valor tão grande, né, que eu acho que é o significado da nossa vida, né? E aí, por exemplo, é tão importante que, assim, em estratégias de negócio, por exemplo, né, a gente tem aquele lance, né? Pô, o que é diferencial e tal, e a gente começa a falar, esmiuçar esses detalhes, e aí a gente fala de uma coisa que é a vantagem competitiva, né? E aí você fala de pessoas, que você estava dizendo, e aí eu me recordo de uma frase, né? Que a maior vantagem competitiva que uma empresa pode ter está relacionada às pessoas certas nos lugares certos. As pessoas certas nos lugares... Pessoas que complementam aquilo que você sabe fazer, né? A gente não quer, enquanto empresário, a gente não precisa de cópias da gente mesmo. A gente precisa de pessoas únicas, né? E que tragam e que agreguem ao negócio do jeitinho delas. Então, é sobre pessoas. Sobre pessoas. É sobre pessoas. E eu estava vendo uma outra coisa, uma outra questão também, que é um pouquinho fora do assunto, falando das pessoas, né?
trabalharem em conjunto, né? E eu vi assim, ó, eu tenho um pessoal da família, né, que se reuniu, que são pessoas totalmente diferentes. Né? Então, tipo assim, uma pessoa que tem até o estado cultural, a cultura totalmente diferente da outra, por exemplo, uma é médica e outra é dona de casa. Né? Então, elas se reuniram com o objetivo de emagrecer, por exemplo. Né? Eu vi lá uma turma se reuniram, tá eu no meio lá da conversa. Né? E aí, colocando assim, então, eu falei, cara, nossa, olha que maravilha isso. Né? E o que uniu essas pessoas? Né? Um propósito em comum. E aí, assim, eu fiquei assim, maravilhado, porque, né? Se a gente consegue fazer dessa equipe pessoas, né? Essa vantagem competitiva que a gente pode... Por exemplo, eu costumo desenhar vários círculos assim, com uma intersecção, né? E um pontinho no meio. Porque cada círculo desse é um universo. Eu sou um universo, você é um outro universo, né? O Marco, um outro universo, seu namorado, outro universo. E aí, se nesse momento a gente consegue olhar para um ponto em comum, que seria esse propósito, a gente consegue fazer muita coisa. Agora, se o negócio é desconexo, entendeu? Aí não é processo que vai me ajudar, aí não adianta. Você estava falando sobre pessoas, né? Sobre pessoas. Objetivos, sobre compartilhar. O primeiro projeto que eu consegui na minha carreira foi indicação de uma pessoa que trabalhou comigo há 2 anos atrás. E aí a gente vai se conectando e de forma verdadeira mesmo, de forma honesta, e essas conexões vão se multiplicando. E aí, naquela época, foi esse vidraceiro que me indicou, e depois eu conheci a cliente, e a gente vai criando essa relação de ajuda mesmo, né? De compartilhar mesmo. Então, hoje a gente está aqui, né? Estou conhecendo vocês, estão conhecendo o Felipe, então é sobre isso. Então. Não, mas é maravilhoso, né? Mas é sobre... E essa é a maravilha do nosso dia a dia, porque nem tudo... Por exemplo, a gente vai fazer um planejamento, a gente vai fazer uma coisa ou outra, mas assim, aquela escorregadinha que dá e tal, não sei o quê, mas no final dá tudo certo. Né? Isso é o que a gente tem que ver. Olha só, a gente planeja correndo risco, calculando riscos. Né? Vai dar uma saidinha ou outra, mas se você tem um planejamento, você já não vai ficar tão estressado e tão preocupado. Né? Que se a gente parar para pensar, muitas das coisas que a gente olha lá como acidente de percurso, né, que a gente imaginou e tudo mais, não acontece. Chega na hora, então, da mesma forma que tem algum deslize, alguma coisa que, né, que saiu fora do planejado, tem coisas que a gente planejou e acontece muito melhor. Muito melhor. E encarar esses deslizes de percurso como grandes professores, né? São os momentos que você mais cresce, na verdade, né? Parece batido falar isso, mas é porque é verdade. É verdade. É quando você comete um erro e você precisa assumir esse erro e você precisa rever, que você sobe 3 degraus aí na escalada, né? Então, falando, né, de processos, ter processos bem sedimentados ajudam, com certeza. Riscos a gente vai correr, deslizes a gente vai dar, mas é sempre fazer essa correção de rota. Então, e sempre botar as pessoas no centro mesmo do negócio, até na forma de tratar as pessoas, né? Uma das coisas assim que me chama bastante atenção é que você trabalhou no escritório de web design e também nessa parte que você é advogada. E advogado, né, tem questões de processos e uma série de coisas, culturalmente falando, isso somou para você demais, né, no seu escritório. Você tenha sentido resultados valiosos com isso, né? Como que é essa questão que está sendo para você? É certeza absoluta que o escritório é a somatória dessas outras profissões, né? Lá no começo, como web design, a gente cria esse pensamento crítico e lógico, né, dos processos. Isso foi refinado com o direito, que também é cheio de ritos processuais. E agora eu consigo aplicar isso numa outra área, mas a linha de raciocínio é a mesma, então eu consigo aplicar isso bem no meu escritório.
Outra coisa que eu acho que foi, assim, crucial na forma como eu faço a gestão das coisas dentro do Estúdio Amanda Kai foi a questão de ter trabalhado com conciliação civil. E fazer projeto e gerenciar obra é conciliação, né? O tempo todo. É você estar nessa negociação o tempo todo, né? Entre o que o cliente quer, o que dá para fazer, entre o profissional, o cliente, as equipes. Então, por isso que eu até comentei, assim, fazer direito foi formação da minha personalidade, fazer web design foi formação da minha personalidade e elas agregaram muito na forma como eu vejo o meu negócio hoje. Então, sou muito grata por essas duas experiências. Nossa, que maravilha, né? Então, isso realmente como que eu posso entender, né? Porque você imagina assim, você conhece processos, né? Literalmente, né? Bastante. Processos, né? E esses processos você trouxe, né? Essa metodologia para o escritório de arquitetura. Imagina como deve ser. Pô, fazer um contrato para você é moleza. Não é? Fazer um objeto, né? O objeto do contrato é muito mais tranquilo, né? E você mesmo faz, né? Com certeza. Então, olha, maravilha, muito bom, olha, experiência fantástica. Amanda, olha só, nós estamos chegando no final do nosso podcast aqui, né? Com certeza, toda essa sua experiência, né? Com esse jeitinho calmo que você demonstra, né? Com a sua identidade tranquila, né? Com esses valores gigantes que você demonstrou pra gente aqui, né? Valores familiares. A gente agradece, eu tenho certeza que vai somar muito para o nosso público, tá? E eu quero agradecer imensamente a sua presença, né? A sua estadia aqui com a gente e que você esteja aqui nos próximos episódios, tá? Se Deus quiser. Queria agradecer muito vocês, a toda a receptividade de vocês ao convite, foi realmente incrível. Poder falar um pouquinho, poder conhecer vocês também. O que vocês estão fazendo aqui é um projeto muito, muito, muito bacana, de muito valor. E eu tenho certeza que vai crescer muito mais. E a gente vai ter essa conversa, sim, de novo, em breve. Daqui 2 anos, a gente vai repetindo essa conversa, vendo que a gente evoluiu, que a gente começou a pensar diferente, ou ainda pensa igual. Muito obrigada pelo convite. Não, eu quero ver o seu escritório aqui, crescente esse ano ainda. Boa, né? Gostei. Quero ver lá essas aplicações e tudo, né? Eu quero ver esse ano ainda, né? O que você falou. Com certeza. E realmente é assim, eu queria que você falasse aí das suas redes sociais, né? Faz aí o seu jabá agora aí. Momento jabá. Me sigam no Instagram, @estudioamandakai. Eu só tenho essa. Só tenho essa. Não, eu tenho site também, mas no Estúdio Amanda Kai eu posto os projetos, converso um pouquinho com o público, falo um pouquinho de questões técnicas, né? Passo um pouquinho desse conhecimento. Então me segue lá que vai ser bem legal. Muito bom, muito maravilha aí, ó, né? Então, muito obrigado pela sua paciência, né? Pela audiência, né? E nós estamos aqui finalizando o episódio 7 e nós conhecemos um pouco aqui da vida e da escada da Amanda Kai, né? Que depois de passar por vários processos, vários aprendizados, formou o escritório Amanda Kai, que a gente quer ver o sucesso dela, ela crescendo degrau por degrau e passando vários degraus de uma vez, né? Claro. Então, muito obrigado. E até a próxima, um episódio do Escadas para o Sucesso. Muito obrigado. Obrigada.